São Mateus. Estejamos atentos. Naquele tempo, um homem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas pelo bom? Um só é o bom. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos. Ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso eu tenho observado, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque possuía muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo mais ainda: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos se espantaram e disseram: Então, quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a narrativa do Santo Evangelho segundo o apóstolo e evangelista de São Mateus, que nos edifica, que nos ensina e que nos faz mexer na nossa própria consciência, da nossa própria indignidade, e que realmente, se a gente fazermos alguma coisinha que seja de bom, já pensamos nós que já temos algum nível fantástico de espiritualidade, o que é completamente errado. Ouvimos no Santo Evangelho o apóstolo evangelista Mateus narrando que apareceu um jovem que perguntou a Cristo o que é que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. E Cristo lhe disse: Bem, segue os mandamentos. Não matarás, honra pai e mãe, por aí fora. O jovem disse: Bem, eu sigo isso tudo. O jovem dizia que cumpria tudo aquilo que Cristo dizia sobre os mandamentos, mas dizia a vangloriar-se. Dizia: Bem, eu sigo, eu sou muito bom. Sou muito bom, eu sigo, já não preciso mais nada. Então Cristo disse: Bem, se tu segues isso tudo é ótimo. Então, se queres ser perfeito, dá tudo aos pobres e depois segue-me. Aí a história já soou um bocadinho diferente ao ouvir do jovem, porque ele tinha muitos bens, não é? Mas então ele foi-se embora e foi triste. Foi-se embora e foi triste, porque realmente a conversa não lhe cheirou, porque ele era muito, mas muito apegado aos seus haveres. Então ele era muito pegado àquilo que ele tinha.
E era impossível para ele. E ele próprio sentia isso, por isso é que ele foi embora triste. Logo depois, Cristo, logo após os jovens irem embora, Cristo disse aos discípulos: estão a ver? Estão a ver como é que é difícil um homem que procura riquezas encontrar o reino de Deus? E depois disse aquela famosa frase: é mais fácil o camelo entrar por um buraco de uma agulha, isto é, a orelha da agulha. A orelha da agulha eram chamadas as portas das muralhas de Jerusalém, da Terra Santa, porque elas eram baixinhas e eram muito estreitas, exatamente como a orelha de uma agulha. E então os camelos e os viajantes que vinham neles, eles não conseguiam passar por aquela porta, ou por uma daquelas portas na cidade santa de Jerusalém. Então tinham que tirar a bagagem toda do camelo, o camelo tinha que se ajoelhar e depois aí sim passava. Podemos retratar aqui um pouco esse jovem conosco, porque tem tudo a ver. Se nós pensamos que a gente fazemos algum jejum, que a gente faz algumas orações e que a gente já não precisamos de mais nada e que já temos um alto nível espiritual, podemos estar grandemente enganados, porque nem de perto e nem de longe. Primeiro, se a gente pensa isso, tal e qual como o jovem rico, nós estamos-nos a auto-vangloriar, estamos a gabar. Eu já faço esta coisinha e aquela pequenina, pronto, já não preciso mais nada, já faço muito. E quando somos chamados a escolher, quando somos chamados a escolher alguma coisa, aí vamos sentir dificuldades em escolher entre a obra de Deus e os mandamentos de Deus e escolher aquilo que nos faz jeito, aquilo que nos conforta, aquilo que nos faz descansar, aquilo que nos faz sentir bem neste mundo e que a gente não quer largar por nada, porque nós somos muito agarrados a tudo o que a gente tem e tudo o que a gente tem fica. Então, em vez de nós estarmos a perder tempo e ser tão apegados àquilo que a gente tem como era o jovem rico, e que Cristo comentou, vejam como é difícil para quem procura riqueza entrar no reino dos céus. Então, pensando no jovem rico, nós somos exatamente o espelho desse jovem rico. Então nós temos, com certeza, fazer como o camelo do Evangelho. Temos que fazer como o camelo, que é tirar de nós a bagagem que nós temos de más ações, de raiva, de ódio, de julgamento, de pecado, de tudo aquilo que nos arrasta neste mundo, nos chama para este mundo. Tirar isso tudo de cima de nós, como tirar uma bagagem de cima do camelo, e ajoelhar-nos em arrependimento e mudança de vida. Não digo tudo de uma vez, porque nós queremos tudo e quando nós queremos, mas tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá conforme a gente tirar algum benefício disso para a nossa salvação. Muitas vezes nós não temos aquilo que queremos, ou temos uma doença e queremos que Cristo faça logo um milagre. Santo Apóstolo Paulo disse e falou muito da paciência, falou muito da fé, e essa fé que move aqui na igreja nós, queridos irmãos e irmãs, em conjunto, em oração, por um motivo, pelo motivo que nos move, que é a fé. E essa fé é a fé salvífica, é essa fé que Cristo então vai usar através de nós para nos dar então essa força espiritual, para nos dar essa força espiritual e essa força material, porque Ele sabe do que é que a gente necessita.
Muitas vezes ficamos tristes e a gente não tem o que quer, mas devemos dar glória a Deus por aquilo que a gente tem e aquilo que não tem, porque a gente, se não tem, é porque não era de grande benefício para nós. Então, queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje vemos realmente o apego que esse rico jovem tinha aos seus bens, que o fez sentir triste. E é triste, queridos irmãos e irmãs, quando nós temos muito dinheiro, passamos ao pé de uma pessoa a pedir e não fazemos nada. Fazemos conta que não existe, passamos ao lado, ignoramos, e nós não sabemos se quem entra no reino dos céus é aquele esburacado que está sentado no chão com um boné a pedir dinheiro, com Lázaro, ou só um de nós, que temos alguma coisinha, ou então aqueles que têm muito e mesmo assim não fazem nada para ajudar. Aqui, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama então a nossa consciência para ver a nossa indignidade, que nada fazemos de bom sem a ajuda de Deus, porque se nós fazemos alguma coisa de bom é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que também nós estamos aqui reunidos, ouvindo o ensinamento do Santo Evangelho de hoje, que nos eleva e que realmente nos traz à consciência aquilo que somos, aquilo que andamos a fazer e aquilo que iremos fazer. Estas palavras do Santo Evangelho é então esse alimento que nós levamos para durante a semana, que nós levamos para durante todos os nossos dias, para que nós possamos servir de exemplo, não como o jovem rico, não com apego às nossas coisas, e quando escolhemos aquilo que nos só faz bem, aquilo que nos faz sentir confortáveis, e não aquilo que Deus pede. Aquilo que Deus pede, não. Aquilo que Deus convida. E nós respondemos da forma livre que Deus nos deu para escolher. Então, queridos irmãos e irmãs, possamos pedir a Deus paz espiritual, consciência de que realmente o pouco que fazemos pode não ser rigorosamente nada. E esse apego às coisas materiais não é benéfico para nós, porque tudo passa, a traça corrói, e só levamos aquilo que realmente o nosso coração tem, que é o amor a Deus, as boas ações, e é por isso que nós vamos ser interrogados. Nós vamos ser interrogados o que é que nós fizemos com a nossa liberdade. O que é que nós fizemos àquele pequenino meu, como falou Cristo. Aquilo que tu fizeres a cada um daqueles meus irmãos pequeninos, estás a fazer a mim. Então, é uma boa dica para a gente usar no nosso dia a dia. Em cada pessoa que a gente passar à nossa frente, vemos a imagem e semelhança de Deus. E aí, vemos esse amor que nós temos por Deus, naquela pessoa, parente, naquela pessoa amiga e naquela pessoa inimiga. Queridos irmãos e irmãs, Cristo não pagou o mal com o mal, porque só o amor derrota o mal. Por isso precisamos a Deus paciência não é fácil, paciência no nosso dia a dia, paciência com os nossos pensamentos. Muitos pensamentos nos passam pela cabeça e nós temos que fazer, quando passam os aviões, que é a gente olha para cima, vê e ignora. Porque muitos desses pensamentos nos levam às más ações. Tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que pensamos perceber, nos leva então a esse julgamento. A esse julgamento que nós não temos o direito. Só Deus então tem esse julgamento
e conforme nós julgamos, também assim seremos julgados. Peçamos a Deus discernimento espiritual, sabedoria, para podermos então viver em paz, na alegria, na fé, no amor e na esperança. Amém.